Se você sente que muitas vezes na sua vida ela cai numa rotina sem um sentido claro, e você sente que você sempre repete as mesmas atividades constantemente, fica aqui nesse vídeo comigo que eu vou falar um pouco sobre isso e propor uma mudança de como observar as coisas, né? Saiba que, primeiramente, né, que isso que você sente é algo absolutamente normal, né? Então, muitas pessoas passam por isso, eu já passei bastante por isso. E apesar de ser normal, na verdade não deveria ser algo comum, né? Não deveria ser algo natural. Na verdade, o correto seria dizer que é algo comum de se passar, né? Mas que não é algo normal. Porque todo ser humano, ele tem por natureza a busca por um sentido, a busca por uma finalidade. Todas as coisas buscam algo em que se realizar, né? E tudo na natureza tem uma finalidade bem clara, né? E justamente por isso não devemos deixar de fundamentar a nossa existência sobre coisas que são mais profundas, coisas que são mais transcendentes. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho assim esquisito assim, são as crianças da rua, não se preocupem, tá? Tá tudo bem por aqui. Mas vamos lá. O processo da rotina, que muitas vezes nos parece deixar muito mecânicos, é uma das principais responsáveis por isso, né? Como a gente sempre repete as mesmas atividades, a gente se sente mais ou menos como o Charlie Chaplin lá naquele filme das máquinas, né? Que agora eu não me lembro o nome, mas que ele fica lá apertando os parafusos, né? E acho que é Tempos Modernos, se não me engano. E tá lá o Charlie Chaplin apertando os parafusos, apertando os parafusos. Justamente essa mecanicidade, né, que acabamos caindo muitas vezes na rotina, não é algo saudável de forma alguma. Mas o que nos falta, na verdade, é uma visão de sentido nas coisas. Hoje, infelizmente, todo o trabalho ele parece que está desvinculado de um sentido, né? E justamente eu, por muito tempo, pensei sobre isso, né? Sobre como desenvolver um sentido, um olhar para as coisas que devam ser mais profundos, né? Como dar um sentido a um trabalho que muitas vezes parece que não tem um sentido, né? E eu estruturo tudo através da busca pela autenticidade primeiro, né? Dentro da maneira como eu observo a vida humana, né? Eu percebo que a alma ela possui uma identidade. É a partir daí que eu começo a observar a rotina, né? Então vamos fazer esse paralelo. Então eu tenho por um lado a alma, né, no eixo mais alto, né, dentro desse eixo, num ponto mais elevado, e eu tenho a rotina, né, lá embaixo, né, que a rotina seria essas ações diárias, né? A alma tem de alguma forma de fazer com que a rotina ganhe um sentido. A rotina por si mesma, ela não vai ter um sentido, né? Como assim? Porque nós somos seres mentais e é preciso tratar as coisas a partir de um ponto de vista mental. O padeiro que todo dia faz o pão e é responsável por alimentar dezenas, centenas, né? Às vezes milhares de pessoas, ele não consegue ver um sentido nesse trabalho se ele não colocar a sua mente buscando esse sentido, tá? Então precisamos buscar o sentido mentalmente. As coisas podem ter um sentido por elas mesmas, é claro, na verdade elas têm esse sentido, mas não conseguimos perceber se não colocarmos a mente situada com isso, tá? Então precisamos pensar a partir desse ponto de vista. Então, a alma ela tem uma identidade que é própria, que vamos dizer assim é um mistério que a filosofia busca responder há muitos e muitos anos, né? Há milhares de anos. Antes dos gregos isso já era um mistério para todos, né? Para todos aqueles que buscam as respostas acerca da vida. A alma tem vamos dizer assim, uma expressão que é própria a cada pessoa, tá? E a essa expressão, ou essa inatividade, não, porque aquilo que é inato, né? Então,
esse elemento inato da pessoa, que, que vem dessa autenticidade, que vem dessa identidade, é o que eu chamo de autenticidade. Então, a autenticidade é agir da forma que é mais inata a ti. Não é algo que você inventa, não é algo que você busca fora, né? É algo que você pode construir na medida em que você entenda que você vai vivenciando algumas situações e o sentido disso vai se esclarecendo para você. Então é algo que é inato, mas que precisamos descobrir. Não é algo que está claro, né? Assim como quando nascemos, né, pelado e sem dente. Nascemos bebês e não temos condições de fazer nada sozinhos. O tempo vai nos encarregando de dar as ferramentas adequadas e, claro, a formação que recebemos tanto dos pais quanto, né, de quem quer que seja, vai nos fortalecendo nesse sentido e possibilitando que a gente possa atuar de forma autônoma, né, por nós mesmos. Justamente através dessas experiências vamos descobrindo aquilo que é autêntico nosso, ou seja, aquilo que eu naturalmente busco, né, como uma expressão dessa identidade que eu tenho e aquilo que naturalmente eu me sinto, vamos dizer assim, em casa, tá? Um exemplo disso é a própria introversão e extroversão, né? A pessoa introvertida, eu falo como um introvertido, né? De que eu não me recarrego vamos dizer assim, na bagunça, né, entre as pessoas. O contato social, ele me desgasta, eu tenho uma bateria social, não sei que isso existe de fato, mas é um termo que somou comum, né, na internet. Bateria social, então minha bateria social, ela acaba, né, certamente ela acaba mais rápido do que a maioria das pessoas com que eu convivo. O que faz com que eu não queira mais conversar, eu já não presto atenção mais nas coisas, eu até fico bastante rabugento até, certo? Então assim, essa tranquilidade que alguns de vocês falam que eu passo nos vídeos, ela só é possível porque eu estou em um ambiente mais tranquilo, mais isolado. Eu estou, claro, aos poucos, trabalhando para fazer disso uma vivência diária, em qualquer ambiente que seja. Mas isso ainda está em construção. E por que isso está em construção? Porque isso faz sentido para mim, isso faz sentido com a minha autenticidade. E, claro, isso evoca ou reflete algo da minha identidade. Percebe que eu vim para falar de rotina com vocês, até agora eu não dei uma palavra sobre isso. Porque as coisas precisam ser resolvidas ou desenvolvidas de dentro para fora, tá? E aqui agora vai entrar dois elementos muito importantes na nossa construção dessa rotina, né? Que após a nossa autenticidade a gente precisa definir a vocação e finalmente a nossa rotina, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu peço já que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e coloque aqui nos comentários se esse vídeo tem te ajudado de alguma forma, os vídeos do canal. Já te convido a conhecer o canal caso você não conheça. Na descrição tem alguns livros que a gente divulga aqui porque isso ajudou o canal, tá bem? Voltando aqui a falar, a autenticidade, que vai observar alguns detalhes sobre nós, que no caso o introvertido, o extrovertido, ou a predisposição a certas coisas, a certos elementos, até certos objetos, né? Se a pessoa tem um gosto mais vamos dizer assim, para comidas apimentadas, ele tem um paladar que busca algo mais forte, ou uma pessoa mais branda que tem algo mais voltado para algo que é insosso, ou seja, que não tem um sabor forte. Tudo isso está relacionado com elementos que falam da autenticidade da pessoa. E tudo isso está relacionado com a vocação, tá? Porque essa autenticidade é a expressão mais inata e simples, vamos dizer assim, da pessoa e de qualquer coisa, tá? Essa autenticidade é o que permite, por exemplo, que a gente diferencie o comportamento de seres que a princípio não teriam autonomia, né? Tipo, você tem gato, né?
como gato é um animal e ele não responde por comandos de linguagem humana, né? E ele também não vive uma cultura de gato, né? Ou seja, a cultura, os valores, né? Etc. Tudo o que está relacionado aos animais, eles são diferentes ao humano, porque o humano ele possui esse arcabouço cultural, que é o que faz com que ele desenvolva outros elementos, transmissão, inteligência, enfim, coisas que não vão entrar aqui nesse vídeo. Mas quem tem muitos gatos percebe que cada um deles é diferente um do outro, né? E justamente esse elemento, a autenticidade, está presente em todas as coisas, tá? Inclusive, é justamente por isso que até cada pedra, né, vai ser diferente uma da outra, ainda que a gente a reconheça enquanto um mineral, né? Isso vale para quem já fez qualquer tipo de artesanato, qualquer tipo de marcenaria, vai saber do que eu estou falando. Então, os objetos eles têm diferenças entre si, tá? Mas enfim, vamos voltar aqui para a vocação. Assim como os objetos, nós também temos as nossas diferenças. E a autenticidade, ou seja, essa voz interna, vai precisar encontrar uma correspondência externa. Justamente essa correspondência externa é a vocação. Vocação vem da palavra latina vocatio, que quer dizer chamado. E quando a gente fala de chamado, a gente está entendendo um chamado que não é um chamado para, sei lá, né, me chamaram ali para ir num bar, né? Ou sei lá, me chamaram ali para passear na floresta, né? Mas sim um chamado que a vida chama, né? Então a vida nos convida, a vida nos chama a viver certas experiências. E essas experiências, elas vão ser melhores qualificadas através de certas atividades, tá? Então, se uma pessoa pode se transformar e se modificar, se construir interiormente, quanto através do contato com a dor humana, ou seja, através do contato com esse sofrimento do outro, ela vai desenvolvendo piedade, ela vai desenvolvendo cuidado, ela vai desenvolvendo carinho, paciência. Se a pessoa tem essa predisposição, a vocação dela, o chamado que a vida vai fazer em relação à sua própria vida, né? A vida enquanto universo, né? Isso que a gente chama abstratamente de vida, né? A vida vai colocar situações, a vida vai trazer provas. Essa autenticidade vai conversar com essa vida e vai entender o chamado, né? Nesse sentido específico, como, sei lá, ser um assistente social, ser uma psicóloga que trata de pessoas em situação de vulnerabilidade, ser uma pessoa que é talvez uma freira que trabalha com uma irmã Dulce aqui em Salvador, Bahia, né? Ou a Madre Teresa, né? Que é um outro exemplo nesse sentido. Então, é uma pessoa que não só se compadece, mas que tem uma capacidade de atuar para sanar a dor humana. Então, se para a pessoa, né, o sofrimento do outro lhe chama muita atenção, especialmente, ela vai ter como vocação esses elementos que eu trouxe. Percebe que o psicólogo, né, de situações especiais, né, um assistente social são situações de profissionais, né? Mas quando eu falo, por exemplo, de uma freira, né, não está relacionado, por exemplo, com uma situação de profissão, tá? E o mesmo vale para outras coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? A vocação, ela não está presa ou dependente de uma profissão específica, tá? Ela depende, claro, do chamado. Que o chamado né, que nós vamos escutar da vida, ou seja, esse chamado está relacionado com como nos sentimos atraídos por certas situações. O artista ele vai querer colocar beleza, ele vai se sentir atraído
por entregar a beleza. O professor vai ser atraído pela instrução, perceber que onde está confuso e o que ele pode esclarecer, né? O professor, ele trata de colocar luz nas pessoas, né? Então, outras profissões em geral estão relacionadas com essa capacidade de resolver algum problema, resolver alguma dor. Mas percebe que professor, ele não precisa ter uma profissão de professor para ser professor, de fato. Ele pode ser professor em qualquer situação, né? Uma pessoa que tem essa vocação de cuidar do outro, né? Não precisa necessariamente ser uma mãe, né? Para fazer isso. Então, ou o contrário, né? Pode encontrar justamente a vocação nesse processo de ser mãe, né? E não ser mãe simplesmente ao ser mãe concretamente, né? No processo, concretamente mesmo, não se precisa ter um filho, mas há como se ter essa, vamos dizer assim, atividade de mãe nesse processo, né? Confesso a vocês que minha mente foi longe para outras coisas aqui, mas agora voltando aqui, né? Então a vocação, ela pode ir em direção a uma profissão, mas ela não depende de uma profissão para poder estar estabelecida, tá? Então é assim que eu começo a estruturar a minha vida, né? É assim que eu começo a estruturar desde o ponto de vista mais interno, como a minha rotina vai se formar, tá? Então, eu só tenho uma resposta clara para isso quando a minha vocação estiver esclarecida. Mas eu só tenho uma resposta clara para a minha vocação quando eu entender a minha autenticidade. Mas eu só tenho a resposta clara para a autenticidade quando eu entender o que é a identidade. Porém, a identidade, ela acaba sendo sempre um mistério que é difícil de ser resolvido, tá? Então, vamos ter que trabalhar para encontrar essa identidade, tá? Outros elementos são mais simples, tá? Assim como a autenticidade a gente vai descobrindo nas atividades, a identidade também, porque ela está muito relacionada com o que é ser autêntico. Mas ok, estruturado então esses três elementos, eu farei uma investigação profunda sobre essas três coisas: a identidade, a autenticidade e a vocação. Ainda que a identidade, muitas das vezes eu não vou encontrar uma resposta, né? Já ficou claro aqui. Mas então chegamos ao ponto que as pessoas mais buscam aqui, que é justamente a rotina, de fato. A rotina vai precisar ser um reflexo do que é a vocação, que por sua vez é um reflexo da autenticidade, que vocês já entenderam isso, né? Você até um esqueminha, né? Depois vocês podem até me pedir. Mas essa estrutura que está estabelecida, ela vai buscar com que diariamente a gente consiga viabilizar essa vocação. Ou seja, para que existe a rotina? A rotina existe para que eu desvele na pessoa, eu tire os véus, né, de todas essas atividades que fazemos ao longo do dia. Eu tire o véu daquilo que não é verdadeiro e deixe apenas os elementos vocacionados. Então, a vocação vai atuar a partir do momento em que a rotina possa estar diariamente trabalhando sobre alguns aspectos. Aí, nesse caso, vem alguns desafios, porque temos uma série de obrigações para realizar e muitas vezes as obrigações que nós temos para realizar, elas não condizem com o trato vocacional. E daí a gente vai precisar viabilizar alguns elementos, né? Aquilo que eu já falei às vezes em alguns outros vídeos. Desculpe. Ou acordo mais cedo, ou vou dormir mais tarde. Mas também convém que eu pesquise sobre
pessoas que se vocacionam da mesma maneira, como era a rotina dessas pessoas, o que elas faziam, quais as atividades concretas que elas realizavam para poder chegar onde chegaram, né? No caso da música, eu vejo muito, a gente vê muito as rotinas de alguns grandes compositores, né? Como o Mozart, que sempre antes de escrever, né, ele tinha alguns relatos dizendo que fazia uma caminhada no parque para poder gestar algumas ideias, né? Bach, por outro lado, era muito atarefado, então escrevia entre uma atividade e outra, né? Uma coisa assim de tipo, né? Sei lá, faltou, aluno tal ficou doente, ficou em casa, vou escrever aqui. Aí escreve, opa, já está na hora de outra atividade, tem que reger o coro lá de outra igreja. Então, Bach, ele era muito esse escritor prático, né? Que estava sempre produzindo, né? Muito ligado à ética do trabalho, né? Como são a própria cultura alemã, né? Que protestante em geral tem essa cultura do trabalho muito ligada à vida, né? E Beethoven, eu não me lembro da rotina de Beethoven, mas Beethoven também ele era bem metódico, né? Estudava muito e era escrevia de forma muito meticulosa, então estava sempre fazendo correções o tempo todo, né? Buscava formas novas de encontrar as suas composições. E antes disso, antes de ser compositor, né, na vida adulta, são muitas e muitas horas só praticando piano, né, estudando, né, até porque, enfim, tem uma história um pouco complicada. Mas, então, convém com que a gente tenha esses exemplos para entender não exatamente o tempo, a quantidade de horas que eles dedicavam a certas atividades, mas sim quanto ou quais atividades são relevantes para a profissão. Por exemplo, dentro da música, é importante, sabe que é importante praticar o instrumento, estudar a teoria musical. Sabe que é importante, por exemplo, praticar em conjunto. E sabe que é importante também testar, né? Testar coisas, para ver como vai soar, né? Porque muitas vezes o que a gente escreve não é exatamente o que soa, né? Então a nossa imaginação ela não tem tanta clareza no que a gente está trazendo. Isso é o que a gente chama de trabalhar a percepção, por exemplo. Além disso, tem várias outras coisas que ajudam bastante, como o canto, né? Como conhecer a instrumentação, como os instrumentos funcionam, etc. Mas são elementos acessórios, eu diria. Então, nesse caso, uma vez que se entenda, né, aonde a vocação se direciona, é importante ter modelos que estruturaram essa vocação corretamente nas suas vidas e buscar essas referências, começar a imitá-los, por que não? Né? Então, daí a gente vai compreender que a vocação é um reflexo dessa vida interior e a rotina ela vem como elementos práticos, elementos estruturantes, quase como uma obra, né? Uma obra do mestre de obras e a rotina trabalha como aspecto de você estar lá todos os dias plantando, né? Como eu já dei o exemplo aqui, você é o regador de si mesmo, né? O próprio jardineiro. Então a rotina tira os excessos do que não serve e planta aquilo que deve se manter, né? Fortalece as virtudes e enfraquece os vícios. E vai desenvolvendo em nós uma noção, essa disciplina inata, né, em nós. E com isso, tudo vai se estruturando em um círculo não, mas um eixo que vai desde a alma até a nossa rotina, ou seja, aquilo que nós fazemos diariamente. Tá bem? Então, para que a rotina encontre um sentido, é necessário que a alma esteja desperta. E todos esses elementos que eu já falei, eles estejam de alguma forma com algum nível de clareza para você. Do contrário, você vai estar, por mais que você esteja fazendo a coisa mais nobre do universo, do mundo, você vai estar se sentindo como se estivesse apertando os parafusos, né? Então, para que a rotina liberte
é necessário que a alma esteja desperta para que ela estruture os caminhos e justamente abra, né, faça o caminho, né, faça a sua trilha, né, vamos dizer assim, trilhe o seu caminho, porque a alma precisa fazer esse trajeto que vai desde do mais profundo, recôndito, né, do seu o ambiente mais interno até a ponta mais externa, tá bem? Bom, com isso eu vou ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai falando qualquer coisa, se gostou, se não gostou, ou se tem alguma coisa que não ficou claro, né? Às vezes eu acho que as coisas estão muito claras e não estão bem assim. Deixa um like no vídeo, por favor, se inscreva no canal e obrigado você que ficou até o final, tá bem? Até a próxima, tchau, tchau.